Shalom, shalom, sejam todos muito bem-vindos nessa paraxá de hoje. Hoje, Bereshit, capítulo 29. Espero que todos tenham lido, todos tenham estudado e estejam todos por dentro do assunto de hoje. Baruch Hashem? Então, hoje, Bereshit, capítulo 29. Eu não quero demorar muito nessa paraxá, apesar dela ter muito conteúdo, ter muitos segredos para que a gente pudesse estudar. Mas eu hoje quero me fixar em dois temas. O primeiro é sobre a criação do mundo e o segundo é sobre o casamento. E o que uma coisa tem a ver com a outra? A criação do mundo foi um grande trabalho que Elohim fez. Criou os céus e a terra, criou o universo, criou os exércitos celestiais. Mas criar casamento também é um grande trabalho de Elohim. E nessa paraxá de hoje, nós temos aqui o nosso pai Yaakov se casando com as duas filhas de Lavan, o seu tio. Então vamos à nossa paraxá de hoje, vamos começar com a leitura do texto. Bereshit capítulo 29. Yaakov, prosseguindo a pé em sua viagem, entrou na terra do povo do Oriente. E ele olhou e avistou um poço no campo, e olhou e viu, e haviam 3 rebanhos de ovelhas deitados nele. Daquele poço, eles davam de beber aos rebanhos, e uma grande pedra estava na boca do poço. E ali estavam todos os rebanhos juntos, e eles rolaram a pedra da boca do poço, e deu de beber às ovelhas, e puseram a pedra novamente na boca do poço, em seu lugar. Yaakov disse-lhes: meus irmãos, de onde vós sois? E eles disseram: nós somos de Harã. Então ele lhes disse: conheceis vós a Lavan, o filho de Nahor? E eles disseram: nós o conhecemos. E ele disse-lhes: ele está bem? E eles responderam: ele está bem. E viu Rachel, a filha dele, vindo com as ovelhas. E ele disse: eis que ainda está claro, nem está na hora do rebanho ser recolhido. Dê águas às ovelhas e vá e as alimente. Para mim, no meu ponto de vista, aqui o nosso pai Yaakov estava tentando impressionar Rachel. Ele a viu chegando com as ovelhas, então ele começa ali a agir de uma maneira que chamasse a atenção dela. Então é a primeira cantada que nós temos na Torá. Verso 8. E eles disseram: não podemos até que todos os rebanhos estejam reunidos, e até que eles rolem a pedra da boca do poço. Assim nós poderemos dar água às ovelhas. E quando ele ainda falava com eles, Rachel chegou com as ovelhas do seu pai, porque ela os guardava. E sucedeu que quando Yaakov viu Rachel, a filha de Lavan, o irmão de sua mãe, e as ovelhas de Lavan, o irmão de sua mãe, então Yaakov se aproximou e rolou a pedra da boca do poço, e deu a beber ao rebanho de Lavan, o irmão de sua mãe. Verso 11. Yaakov beijou a Rachel, e levantou a sua voz, e lamentou. Yaakov contou a Rachel que ele era parente de seu pai, e que ele era filho de Rivka, sua tia, e ela correu e contou a seu pai. E sucedeu que quando Lavan ouviu as novidades de Jacó, o filho de sua irmã, ele correu para conhecer, e o abraçou, e o beijou, e o trouxe para a sua casa. E ele contou para Lavan todas essas coisas. E Lavan disse: certamente tu és meu osso e minha carne. E ele residiu com ele em torno de 1 mês. Passado 1 mês, aqui no verso 15, e Lavan disse a Yaakov: só porque tu és meu parente, deverias tu servir-me por nada? Porque Yaakov estava trabalhando para Lavan. Ele não ficava lá 1 mês à toa. Mas fales, qual será o teu salário? Ou seja, Lavan já percebeu que Yaakov, ele era um homem que ele produzia bem. Então ele já se interessou nos trabalhos de Yaakov. E Lavan tinha 2 filhas. Bom, nessa conversa aqui, entre Lavan e Yaakov, aqui já fica muito claro que o interesse de ambos seria
as filhas, né? Enquanto Lavan, ele tem o interesse de casar as filhas com Yaakov, para que Yaakov permanecesse o maior tempo possível trabalhando para ele. Por outro lado, Yaakov estava de olho em Rachel. Vamos ver aqui no verso 16. E Lavan tinha duas filhas, o nome da mais velha era Leia, e o nome da mais jovem era Rachel. Os olhos de Leia eram tenros, mas os de Rachel eram luminosos e bem fervorosos. Yaakov amou Rachel e disse: eu te servirei 7 anos por Rachel, tua filha mais nova. Olha a proposta de Yaakov. Então Lavan disse: é melhor que eu dê a ti do que dar a outro homem. Então fica comigo. Então aqui negócio fechado. A compra das filhas ou a compra da filha estava assunto encerrado. Enquanto Yaakov queria comprar uma, Lavan queria vender duas. Ou seja, fazer um bom negócio com as duas filhas. 20. Yaakov serviu 7 anos por Rachel, e estes lhe pareciam como se fossem alguns dias, por conta do arravá, do amor que ele teve por ela. Yaakov disse a Lavan: dá-me minha esposa, porque meus dias estão cumpridos, para que eu possa casar com ela. E Lavan reuniu todos os homens do lugar e fez um banquete. E ocorreu que, à noite, ele levou Leia, sua filha, e a trouxe até ele. E ele teve relações sexuais com ela. Ou seja, ele embebedou muito Yaakov, para que ele não reconhecesse, e pôs Leia para ficar muito parecida com Lia. E será que elas eram gêmeas? E Lavan deu a sua filha Leia e Zilpa, a escrava dela, para ser sua criada. E sucedeu que, pela manhã, viu que era Leia, e ele disse a Lavan: o que é isso que tu fizeste a mim? Eu não servi-te por Rachel? Porque então tu tens me enganado? E Lavan disse: não se deve proceder assim em nosso país, dar a mais moça em vez da primogênita. Então aqui nós temos aqui uma situação em que Yaakov, ele pode ter relembrado dos dias em que ele comprou a bênção da primogenitura de Esav. No mais, nós podemos entender também que aqui estava sendo promovido um tikkun, uma retificação, uma legalização final do acontecimento entre Yaakov e Esav. Então aqui esse assunto praticamente ele se encerra até o episódio em que Yaakov se encontra com Esav, né, e dá-lhe muitos presentes. Então os dois se acertam ali, cada um vai para uma direção diferente. Então Lavan faz mais uma proposta no verso 27. Cumpra mais 7 anos e nós te daremos Rachel também, pelo serviço que tu venhas a servir comigo ainda mais 7 anos. Pois bem, passou-se 7 anos, Yaakov recebe então Leia. 7 anos ele trabalhou e ele recebe Leia. Agora nós teremos até a saída de Yaakov da casa de Lavan em volta da terra prometida, nós temos mais 14 anos praticamente. Um pouco acima de 20 anos, um pouco abaixo de 21 anos. Só que, quando Yaakov ele se encontra com os filhos, ele encontra juntamente com as suas esposas e com seus filhos, a Esav, nós temos a impressão de que os filhos de Yaakov já tinham em torno de 14 anos. Porém, quando você faz a cronologia dos nascimentos, a partir do momento em que Yaakov recebe Leia, a partir do tempo em que Rachel ela passa a ser fecunda novamente, então se formam as 12 tribos, a impressão que se tem é que os anos em que essas crianças foram geradas foram dentro de 7 anos, e não dentro dos 14 anos. Então, qual seria a idade dessas crianças?
e como 12 tribos são geradas dentro desse curto período de tempo, e essas crianças já tinham aproximadamente 13, 14 anos quando se encontra com Esaf. Então fica aí um mistério para ser resolvido. Cumpra mais 7 anos e nós te daremos Raquel também, pelo serviço que tu venhas a servir comigo, ainda mais 7 anos. E Jacó fez assim, e cumpriu por ela 7 anos. Então ele também lhe deu a Raquel, a sua filha, por esposa. E Labão deu a sua filha Raquel, a sua escrava Bilhá, para ser a criada dela. E aí ele também teve relações sexuais com Raquel, e ele amou Raquel mais que Léia, e ele serviu mais 7 anos. Então aqui já inteira 14 anos. E quando já viu que Léia era desprezada, então ela abriu a madre, mas Raquel era estéril. Então aqui nós temos mais 7 anos para Jacó ele sair da casa de Labão. Então como que dentro de 7 anos ele conseguiu produzir as 12 tribos? Verso 31. E quando Iá viu que Léia era desprezada, ele abriu a sua madre, mas Raquel era estéril. E Léia concebeu, e lhe nasceu um filho, e ela chamou o seu nome de Reuben, porque ela disse: certamente Iá olhou acerca de minha aflição, agora, portanto, meu marido me amará. E ela concebeu outra vez, e lhe nasceu um filho, e disse: porque Iá ouviu que eu fui desprezada, então ele tem me dado este filho também. E ele chamou o seu filho de Shimeon. Verso 34. E ela concebeu outra vez, a terceira vez que ela concebe. E lhe nasceu um filho e disse: agora nesse tempo, meu esposo será unido a mim, porque eu lhe gerei 3 filhos. Então seu nome será chamado Levi, coração, meu coração. E ela concebeu outra vez, e lhe nasceu um filho, e ela disse: agora eu louvo a Iá. Então ela chamou seu filho de Yaldá. Então o significado de Yaldá é essa expressão aqui, ó, Halel Yahu. Então a palavra Yaldá, ela significa louvo Iá. E cessou de gerar. Então aqui nós temos Léia gerando Shimeon, nós temos Léia gerando Levi, nós temos Léia gerando Yaldá. Então vamos aos comentários da nossa paraxá. Nesses comentários eu resolvi criar esses questionamentos aqui, porque a nossa paraxá ela tem um segundo assunto, né? Ali nós vemos o casamento de Jacó, como aconteceu dele ter casado com as 2 filhas, e futuramente elas dão as suas servas como esposas também para Jacó. Mas a segunda parte da nossa paraxá, nós trataremos agora da criação do mundo, né? Por que Elohim criou o mundo? Por que criou o homem? O homem justo que inaugura o mundo. Então esse é o primeiro pensamento, é o primeiro ponto a se meditar nessa paraxá. E por que Elohim criou o homem? Resposta: para que o homem se tornasse um justo. Mas o homem não foi feito justo. Ele não foi criado justo? Sim, Adão foi criado justo, mas se tornou um injusto através do pecado da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o homem justo é a criação. Então, o que é a criação de Elohim? É criar o homem justo. Porém, se o Eterno já criasse o homem justo, o homem seria como se fosse um robozinho. O que o Eterno está querendo, permitindo que o homem pecasse, é que o homem, ele, de dentro para fora, por vontade própria, ele se tornasse um justo. Baruch Hashem? Então, quando Jacó deixa pai e mãe, e sai para multiplicar, dá início ao povo de Israel. Então, Jacó aqui, ele já começa cumprindo aquela mitzvah de deixar pai e mãe, se unir à sua esposa e tornar-se uma só carne. E através disso, o povo de Israel, ele tem um início, ele é criado. Então, o povo de Israel, ele começa do cumprimento de uma mitzvah Baruch Hashem.
o povo pela qual traria Mashiach, cumprindo o que foi dito a Ravá em Bereshit capítulo 3, verso 14, onde o nascimento daquele que finalmente pisaria na cabeça da serpente, e ela nunca mais atrairia ninguém para comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, olha como é que é o plano de Elohim, como que ele é profundo e como que ele é maravilhoso. Elohim, ele cria um ser humano capaz de transgredir, capaz de pecar, capaz de fazer escolha. E por que o Eterno permite isso? Para que o ser humano ele pudesse desenvolver a partir da sua própria vontade, sem nenhuma influência, nem a do próprio Criador, de se desejar ser um justo, de desejar adorar o nosso Criador. Então nós temos, por exemplo, a palavra Yaldá, onde ela significa louvar a Yah, adorar a Yah, mas por vontade própria, por desejo próprio. Então foi necessário que o homem pecasse, para que ele não fosse um robozinho, para que ele não fosse algo programado, para que ele não fosse algo pronto, porque o homem foi criado justo. Mas a partir do momento que ele gera esse defeito de pecar, a partir do momento que ele cai de ser um justo, ele se tornando um pecador, então ele vai começar a partir daí a ter que tirar de dentro para fora o aspecto de justiça a qual o homem foi criado. Baruch Hashem. Então vamos voltar aqui ao nosso texto. O texto confirma que eliminar a árvore do conhecimento do bem e do mal não foi o plano de Elohim. O texto confirma que eliminar a árvore do conhecimento do bem e do mal não era a intenção de Elohim. Então Elohim não teve a intenção de eliminar a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas eliminar a serpente e as constantes promessas do fim da posição desse ser na vida do ser humano. Parece que o problema da árvore do meio do jardim não era ela própria, mas a serpente que ficava ao lado dela. Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal não era o problema. O problema era quando a serpente ela ficasse ao lado dessa árvore. Então, era esse posicionamento, figurativamente estou falando aqui, esse posicionamento da serpente ao lado da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele gera um risco. Então, o que Elohim pretendia eliminar? A serpente, ou seja, eliminar o risco. Mas até então, a serpente ela foi muito útil para que o plano de Elohim ele acontecesse, né? Em que o homem experimentaria da árvore do conhecimento do bem e do mal, e em seguida ele procuraria a justificação. Baruch Hashem. Continuando aqui, o homem foi criado justo. Sim, o homem foi criado justo. Mas a intrigante mistura, árvore do conhecimento do bem e do mal, a serpente e o homem, ele produzia um estranho efeito. Qual efeito? O homem injusto por resultado da desobediência causada. Então, essa mistura árvore, serpente e homem, ele produzia um efeito muito estranho daquilo que o homem tinha sido criado, né? Cria-se então um homem injusto, que é resultado de uma desobediência causada por essa mistura. E que efeito psicológico teria essa mistura? Além do mais, uma vez nesse estado, não era bom a este que ele vivesse para sempre. Então, o efeito psicológico é de que o homem ele não deveria viver nesse estado para sempre. Esse é o efeito dessa mistura que deveria ser anulado. É como se fosse um veneno. Então não era bom que este vivesse para sempre. Então o homem ele foi afastado desse ambiente, do ambiente do Jardim do Éden, para que ele não vivesse para sempre, que ele poderia comer do outro fruto. Caindo para um ambiente menos elevado. Então, quando o homem ele é afastado do ambiente do Jardim do Éden, o homem ele cai para um outro ambiente.
Então ele volta para o mundo, né? Ele foi criado no mundo, foi levado para o Jardim do Éden e depois ele retorna para o mundo. E a partir daí começou a ter que se elevar. Então quando o homem ele vem para o mundo, então quando ele cai para este mundo, ele começa um processo de elevação. Então a partir daí começa a ter que se elevar e se tornar um justo, do jeito que Elohim desejou. Um justo sem ser um robozinho, sem ser mecânico, mas por vontade própria, por desejo próprio, dentro da própria essência do ser humano. Interessante que quando isso faz parte da essência, o homem ser justo, a serpente ela já não tem mais efeito. A árvore do conhecimento do bem e do mal também já não tem mais nenhum efeito. Do contrário, o homem seria mais um ser criado sem vontade própria, sem produzir em si mesmo o desejo por Elohim. Ao contrário, Elohim quer o nosso desejo por ele, que isso fosse produzido independente de um comando, mas que naturalmente seja da vontade do homem. Ou seja, o que Elohim busca do ser humano? Por que as coisas aconteceram dessa forma? Para que o ser humano, por vontade própria, tendo a oportunidade de fazer o bem ou o mal, ele aprenda a escolher o bem. Então, quando o homem ele se eleva e ele aprende a fazer o bem, nenhuma influência, nem influência da serpente, nenhuma outra influência, derrubaria mais o homem, convenceria o homem de fazer o mal. Então, quando o homem se torna um justo, isso significa que a serpente ela não tem mais efeito sobre a vontade desse homem, que pela própria vontade, o desejo dele é de estar com Elohim como um justo. Baruch Hashem. O ser humano justo, independente, de qualquer influência, é a conclusão do mundo. Então, o que é criar um mundo? É criar um ser humano justo. Só que nós somos parceiros nessa criação. Esse sempre foi o objetivo de Elohim. Nós podemos ler em Bereshit: no princípio criou Elohim e os céus e a terra. Porque o mundo foi criado. Vejamos por que o mundo foi criado. No livro de Provérbios, Mishlei, capítulo 8, verso 20 ao 23, está escrito assim: E me conduzo no Alahá de Tzedakah, no meio das Alahot do Mishpat. E me conduzo no caminho da justiça, no meio do caminho dos justos, para que eu faça aos que me amam herdarem bens, herdarem coisas boas, e eu lhes encherei seus tesouros. E me possuía no princípio, a palavra princípio em hebraico, Bereshit, e me possuía no princípio de seu caminho, antes de suas obras nos tempos antigos, e eu fui estabelecido desde a eternidade, desde o princípio, antes que a terra existisse. Então, porque o mundo foi criado para que a justiça, através do homem, ela fosse estabelecida, para que o homem justo, ele fosse estabelecido. Basta você depois ler com mais paciência, Mishlei, Provérbios, capítulo 8. Então, qual é o foco da criação do mundo? Criar um homem justo, e nós estamos caminhando para isso. Por isso que Mashiach tinha que cumprir toda a Torá e não tropeçar em nada. Então vamos à complementação da resposta. Por causa da Torá. Então, por que o mundo foi criado? É a pergunta. Resposta: por causa da Torá. Reshit, princípio, que está aqui no verso 22 de Mishlei 8, Reshit pode ser compreendido como o começo do seu caminho. Ou seja, Gênesis 1, no princípio criou Elohim e os céus e a terra. Então, resposta: por causa da Torá. Reshit pode ser compreendido como o começo do seu caminho. E nós temos também o nosso pai Jacob, ele no começo do caminho dele, na formação das 12 tribos de Israel. Então, o Reshit pode ser compreendido como o começo do seu caminho.
por causa dos justos, chamados Reshit, os primogênitos da humanidade, os eleitos. E a palavra Reshit também nós podemos entender como se fosse Bahor, primogênito, começo, fim, início, nascer e por aí vai. A intenção do texto não falar das origens do universo, as origens da formação da terra ou da água. As águas, por exemplo, já existiam como escrito, e o Rua de Elohim pairava sobre a face das águas. A intenção do texto de não falar das origens do universo. O texto de Bereshit, ele não tem o objetivo de falar do início da criação do universo. Não é essa a intenção do texto. Porque a água, por exemplo, ela já existia. Nós vemos aqui, ó, e o Rua de Elohim pairava sobre a face das águas. Então isso já existia. Então o foco do texto não é contar o princípio do universo, a origem de tudo. Esse não é o objetivo do texto em Gênesis capítulo 1, em Bereshit capítulo 1. Se o texto fosse referente à criação das águas, a terra e as outras novidades, com certeza seria mencionado, mas não foi. Então, qual o propósito da Torá e suas palavras misteriosas? Ou seja, se a intenção do texto fosse falar da criação das águas, da terra, do universo, do sistema solar, se a intenção fosse essa, então qual o propósito da Torá em usar palavras tão misteriosas como Bereshit, por exemplo? Yaakov é mais um autor escolhido por Elohim para realizar mais uma novidade, a criação das 12 tribos dos filhos de Israel. Então, Yaakov, ele é uma novidade para o mundo. As ações de Yaakov é uma novidade para o mundo. E cada um de nós somos uma novidade para o mundo. Nunca existiu você anteriormente e nunca vai existir você futuramente. E nem no presente existem dois de você, por mais que nós tenhamos aí irmãos gêmeos. Então, Yaakov, ele foi escolhido por Elohim como uma novidade. Qual é o objetivo de ter criado Yaakov? A criação das 12 tribos dos filhos de Israel, para criar você. Agora, qual é o seu propósito? Você foi criado para quê? Para dar continuidade a esse processo. Só que você também é uma novidade. Você tem o seu trabalho especial que só você vai fazer aqui nesse mundo Baruch Hashem. A família de Yaakov, ela já era plano de Elohim antes mesmo de fazer o primeiro homem do barro. Antes de fazer Adão. No coração de Elohim, já tinha um plano de fazer Yaakov. A família de Yaakov já era o plano de Elohim. Antes mesmo de fazer o primeiro homem de barro. Colocar o homem no Gan Eden reflete colocar o povo de Israel na terra prometida. Olha que coisa maravilhosa. Colocar o homem no Gan Eden, nós sabemos que Adão foi criado na terra, depois ele foi levado para o Gan Eden. Então, levar o homem para o Gan Eden, ele reflete, ele insinua colocar o povo de Israel na terra prometida. Tirar o povo da terra e colocar no Gan Eden. Tirar da terra comum e colocar na terra prometida. Assim como Adão foi colocado lá, de fato, e de fato ele foi expulso, assim também foi Israel. A mesma coisa acontece com Israel. E quando lemos em Bereshit, no começo, Bereshit, quando lemos isso aqui, no começo, nós temos a palavra Reshit. Então, nós encontramos o potencial proposto. Israel é o começo da humanidade que Elohim deseja, sonha em estabelecer aqui nesse mundo. Então, o que é Israel? O primogênito. E Israel é o que? O Reshit. É o começo, é o primogênito, é o Bahor.
O Gan Eden é um trabalho de Elohim. A terra de Israel é um trabalho de homens. O Gan Eden é um trabalho de Elohim. A terra de Israel é um trabalho de homens. Quando Adão chega lá no Gan Eden, ele não encontra o Gan Eden todo pronto. Mas quando o povo de Israel chega na terra prometida, tem muito trabalho a ser feito. Então, da mesma forma também que tem uma serpente ali no Jardim do Éden, o povo de Israel, por influência da serpente do Egito e por influência dos outros povos, acabaram também caindo de Israel, como Adão caiu do Gan Eden. O Gan Eden é o trabalho de Elohim. A terra de Israel é um trabalho de homens, do povo de Israel. Tivemos a primeira Torá escrita por Elohim e tivemos uma Torá escrita por homens. Tivemos Eva e tivemos Ravel. Tivemos Eva e tivemos Caim. Aqui ficou errado, Baruch Hashem. Temos as duas casas de Israel, Efraim e Eudá. Então nós temos muitas coisas similares. Chegamos então na compreensão que o ser humano poderá criar o mundo. O que o ser humano está fazendo aqui nesse mundo? Nós estamos criando o mundo. E tudo que nós fazemos nesse mundo vai influenciar no mundo vindouro, vai influenciar na eternidade. Elohim cria o trabalho e cria também os autores da criação do mundo, que está em constante evolução. Por exemplo, Elohim cria a promessa da terra prometida. E ele cria os autores da criação dessa terra, do desenvolvimento dessa terra, que são as 12 tribos. Então, se as 12 tribos obedecem, elas trabalham na formação de Israel. Se eles transgridem, eles trabalham para a destruição da terra de Israel ou da queda da terra de Israel. Agora, como que Jacó ele gerou Israel? Nosso pai Jacó foi o autor das gestações das 12 tribos. Ele foi o responsável pela gestação das 12 tribos. Porém, muitos milagres ocorreram para que Jacó realizasse esse Avodá Elohim. Um desses milagres foi as gestações de suas esposas dentro de suas fases de Techuvá. Nem vou comentar essa parte, mas vamos passar para frente. Os dois nomes de Jacó, Jacó e Israel. O nome Jacó faz referência ao homem nascido do parto. Porém, quando ele corrigiu suas tendências do mal, ele foi chamado Israel. Então, como que nós somos chamados de israelitas? É quando nós corrigimos as nossas tendências do mal. Nós aniquilamos, nós anulamos elas. Nós nos tornamos um justo. Qual é o nome desse justo? Israelita ou Israel. Então, o nome Jacó, ele faz referência ao homem nascido do parto. Quem é Jacó? É aquele nascido de parto. E quem é Israel? É a correção de Jacó. Daí em diante, seu nível de espiritualidade se elevou. Mesmo assim, sua capacidade espiritual necessitava de mais elevações. Mas isso tinha a ver com a sua Avodá Elohim. Ou seja, aqui nós temos um grande exemplo do nosso pai Jacó, que é a questão da elevação. Então, enquanto Jacó representa o homem que nasceu de um parto, o homem comum, natural, o homem de carne e osso, Israel, ele representa o homem espiritual, o homem elevado. Daí em diante, seu nível espiritual se elevou, ou seja, a partir de Israel, a partir do momento que Jacó ele é Israel, daí em diante o seu nível de espiritualidade se eleva. Mesmo assim, a sua capacidade espiritual necessitava de mais elevações, ou seja, ainda assim, Israel ele necessitava de que certos fatores externos contribuíssem e o potencializasse para a sua elevação. E como que isso aconteceu? Nos casamentos de Jacó. Então, quando Jacó casa com Leia, ele se eleva. Quando ele casa com Rahel, ele se eleva. Quando ele casa com as duas servas, ele se eleva muito também. Isso tinha a ver com a sua Avodá Elohim, com o seu serviço a Elohim. Quando ele viu Rahel, ele foi atraído pela beleza, ou seja, então quando Jacó ele vê Rahel,
ele tem uma atração por Rachel, né? Uma atração física. A beleza dela conquistava ele, mexia muito com ele, mexia muito com a química dele. Ao mesmo tempo, pela elevação espiritual dela, pois isso agradava Yaakov. E Rachel era uma mulher muito, muito elevada. Então esse desejo por Rachel revelava o desejo que Yaakov tinha de elevação. Então por que ele queria casar com Rachel? Porque ela, além dela ser muito bonita, dela atrair ele, ela atraía nele a beleza espiritual que ela tinha, porque ele sabia que aquela beleza espiritual poderia elevar ele também. E assim também acontece com o homem quando ele se atrai por uma mulher de baixa elevação espiritual. Se a elevação espiritual dela for baixa e o homem se envolve com ela, ele também cai com aquela elevação espiritual. Por isso que a Torá ela nos mostra 5 tipos de mulheres: esposa, alta elevação espiritual, depois cai um pouquinho para concubina, depois cai para serva. Para o homem despencar na sua elevação espiritual, é prostituta e amante. Então, são os 5 tipos de mulheres que a Torá ela trata com o homem. E se o homem quer ter uma elevação espiritual muito alta, então que ele tenha esposa, que ele nunca tenha amante e que ele nunca tenha prostituta. Então, nós temos esposa, concubina, serva, prostituta e amante. Aqui, alta elevação. Aqui, elevação alguma. Amante, nenhum tipo de elevação. Baruch Hashem. Então, Rachel e Leia tinham diferentes estaturas de elevação. E Jacó precisava dessas duas como das outras servas. E ambas completavam Jacó. Então, elas se misturaram ao espírito de Jacó através da aliança de casamento. Ou seja, a mãe de Jacó, ela acertou perfeitamente quando ela enviou Jacó para conhecer as filhas de Labã. Ela sabia que com essas ele se elevaria. Ao passo que Esaú, com as mulheres cananitas, com a filha de Ismael, ele não tinha nenhum tipo de elevação, muito pelo contrário. Ele gerava casamentos abomináveis que entristeciam muito o coração do pai, da mãe e do próprio Elohim. E o caminho de Jacó é o caminho contrário. Ele vai para o oriente, para o leste, e lá ele contrai casamentos que agradariam a sua mãe e a seu pai. É o nosso Criador, formando assim o povo de Israel. Continuando, lemos na Torá: Jacó amou Rachel. A beleza física remete nossa atração pelo mundo revelado. Então, quando nós lemos que Jacó amou Rachel, o que isso significa? Que a beleza física, ela remete a nossa atração pelo mundo revelado. Então, é uma característica, de muitas pessoas, quando elas recebem coisas reveladas aqui nesse mundo, coisas para esse mundo, elas se sentem muitíssimo atraídas por isso. E era o que Rachel ela representava para nosso patriarca Jacó. Então, Jacó ele trabalhou por conta dessa revelação, dessa beleza revelada aqui nesse mundo. E ele passa então por uma techuvá, por um período de quantos anos? De 7 anos. Então, todo israelita também, a partir disso aqui, ele passa por um período de techuvá a cada 7 anos. Então, Leia, ela seria 7 anos de techuvá, Rachel seria 7 anos de techuvá, as outras duas esposas seriam 3 anos e meio cada uma, 7 anos de techuvá. Então, Jacó passa por um período de 3 períodos de techuvá. Baruch Hashem. Porém, Jacó não amou Leia com revelação da aparência. Enquanto Jacó ele ama Rachel pela revelação da aparência, ou seja, de uma forma mais material, ele não conseguia amar Leia, porque Leia era muito espiritual. Leia estava em outro nível, muito além da escolha de Jacó. Mas foi pela escolha e pelo decreto de Elohim que inspirou Labã a dar a filha mais velha no lugar da filha mais nova. Então, Jacó ele ainda não tinha aquela capacidade de desejar aquela mulher, de querer casar com aquela mulher, que o nível espiritual dela fosse tão mais bonito, tão mais belo, tão mais elevado. Ele preferiu Rachel.
também tinha uma revelação espiritual, mas não como Leia. Mas Rachel tinha uma revelação na beleza, e foi isso que atraiu Jacó. Enquanto Leia tinha revelações sobrenaturais, misteriosas, muito mais profundas, mas Jacó não tinha olhos para visualizar essa beleza toda de Leia. Então Leia era muito mais elevada e Jacó não percebia isso. Vou ler de novo essa parte aqui. Porém, Jacó não amou Leia com revelação da aparência, porque Leia não era tão bonita assim. Leia estava em outro nível, muito além da escolha de Jacó, que era Rachel. Mas foi pela escolha e pelo decreto de Elohim que inspirou Labão a dar a filha mais velha no lugar da filha mais nova. Aqui, Elohim trabalhando para fazer casamento. Labão fez um tikkun na vida de Jacó, honrando a primogenitura de Lé sobre Rachel. Daí em diante, a vida de Jacó começa a mudar para melhor. Então, quando Labão ele oferece a filha Leia, ele está também fazendo uma retificação, um tikkun na situação de Jacó com Esaú. Então aqui, Jacó, quando recebe uma filha enganado, quando ele é enganado por Labão, isso aí nos arremete à questão de Jacó com Esaú, quando Esaú se sentiu enganado por Jacó, Baruch Hashem. Então, Labão fez um tikkun na vida de Jacó, honrando a primogenitura de Lé sobre Rachel. Daí em diante, a vida de Jacó começa a mudar para melhor. Então, quando Jacó ele se casa com Leia, a vida dele começa a ter uma grande mudança, a ter uma grande transformação, e ele ficará a casar com Rachel. Leia representava o mundo oculto, a revelação encoberta, os segredos que seriam revelados, mesmo sem atrair pela beleza. Para esse nível, Jacó precisaria de muito mais elevação espiritual. Então, nós temos muitas pessoas que ele precisa de visualizar, de sentir na pele, de sentir no seu entendimento, de sentir na sua compreensão mais humana, mais carnal, algum tipo de revelação, algum tipo de beleza, enquanto Leia não representava isso, mas Rachel representava isso. Jacó não tinha essa visão toda para entender que Leia ela tinha muito mais beleza espiritual do que Rachel. Então existe um mundo oculto e existe um mundo revelado. Leia representa o mundo oculto, Rachel o mundo revelado. A paixão de Jacó era Rachel, mas ele não estava com sua techuvá em dias. A paixão de Jacó era Rachel, mas ele não estava com a sua techuvá em dias. Além disso, sua emuná ainda era faltosa, e ele precisava de alguém que o complementasse. Leia foi esse complemento, e essa esposa foi o antídoto para a sua elevação, o mundo oculto. Ou seja, por outro lado, nosso pai Jacó, ele não estava preparado para receber Leia como sua esposa. Então, o que acontece? Elohim, através de Labão, entrega Leia, que era muito mais elevada. Então, com Leia, que complementa a elevação de Jacó, Jacó se eleva, e a partir de agora, Jacó está preparado, está pronto para poder receber Rachel como sua esposa. Olha que coisa maravilhosa. Portanto, Jacó trabalhou sua techuvá por 7 anos para receber Leia. A primeira techuvá de Jacó foi 7 anos para receber Leia. Porque Leia já era muito elevada, então se casasse com ela, ele ia elevar Jacó. Mas se ele casasse com Rachel, não teria tanta elevação assim. Provavelmente ele não ia querer casar com Leia depois e não receberia essa elevação, e consequentemente ele não seria apto a levantar as 12 tribos dos filhos de Israel. Ele próprio não tinha olhos para compreender esse mundo oculto, porque Leia era um mundo oculto. Isso estava escondido dele, e ele não achava que estava trabalhando para se casar com Leia. Então, Jacó passou 7 anos com a esperança, alimentando aquele momento de que ele se casaria com Rachel, e ele não esperava se casar com Leia.
essa elevação estava escondida de Jacó, pois ele próprio ainda não tinha se esforçado para alcançar esse nível. E nem parecia que seus primeiros 7 anos de trabalho, na verdade, o direcionavam para ganhar Léia e não Rahel. Com tanta paixão, ele realizou esses 7 anos de trabalho com tanta emuná que alcançou o que era mais oculto. Ele acabou alcançando Léia. Ele teve tanta fé e ele trabalhou tanto nessa fé, ele agiu tanto nessa techuvá, que ele extrapolou e ele acabou alcançando Léia. Por isso ele se casa com Léia. Foi o preço que ele conseguiu pagar. Jacó alcançou a vontade de Elohim. E é muito curioso, né, essa parte aqui, porque ele se esforça tanto pensando que ia alcançar Rahel, e o trabalho dele faz com que ele alcance Léia, que era a vontade de Elohim. Ou seja, ele começa a se elevar espiritualmente de tal maneira que o merecimento dele era da filha de Labão mais elevada, Léia. Então, Jacó, ele não conseguia ver a beleza de Léia. Ele ainda não havia alcançado o nível dela, e ele demorou 21 anos quase para que ele a amasse. Ou seja, 3 ciclos de techuvá para aprender uma coisa: amar Léia. O que representa amar Léia? Amar Léia representa o alcance do agrado de um nível espiritual muito elevado. Então, muitas pessoas, eles gostam de ouvir profecias, de ver o sobrenatural, de ver sinais, de ver prodígios, sendo que o melhor de tudo, ele está oculto. E poucas pessoas conseguem alcançar esse nível oculto, visualizar, sentir, compreender, entender, vivenciá-los, se relacionar com eles como se relacionam com uma esposa. Jacó ainda não tinha uma elevação espiritual de relacionamento com o Criador a esse nível. Ele não tinha esse nível de intimidade. Ele não entrava para arrumar para o quarto de núpcias para estar com o Criador nesse nível. Mas ele, pela beleza, pela sensibilidade da carne, pela química, por aquilo que já era revelado, isso ele já chegava. E muita gente nem nisso chega. Mas na techuvá de Jacó, 21 anos depois, ele começa então a amar Léia. Baruch Hashem. Jacó foi renomeado então Israel, quando estava a caminho da terra prometida. Será uma coincidência que as 12 tribos foram também chamadas israelitas ao irem em direção da terra prometida? Isso nós vemos no livro de Bereshit, capítulo 32, verso 28. Então, depois de 21 anos a caminho da terra prometida, ele é chamado de Israel. Eu não estou falando aqui que não foi naquele momento em que ele encontra com Esaú, enquanto Rahel, ela ainda estava viva. Mas nós estamos falando aqui de uma situação espiritual muito reveladora. Jacó foi renomeado quando ele estava a caminho da terra de Israel, a caminho da terra prometida. E será que isso é uma coincidência? Porque as 12 tribos, elas também foram chamadas israelitas, ao irem em direção à terra prometida. Mas, somente após Jacó se retificar, ele foi chamado Israel. Então, alterando a sequência das letras da palavra Israel, para a gente poder trazer mais revelações, trazer mais conhecimento, trazer coisas mais escondidas e mais ocultas, somente após Jacó se retificar, ele foi chamado Israel? Sim. Isso significa que na nossa techuvá, para a gente ser chamado de israelita, você precisa entrar em um estado de retificação constante. Aqui nós temos Jacó passando por 3 períodos de techuvá. No primeiro período, ele entende que
ele era atraído por Raquel. Isso significa o quê? Que nós queremos fazer uma techuvá sendo atraído por coisas maravilhosas, por sinais e prodígios. Mas o que Elohim fala? Não adianta você ser atraído só pelas coisas que já foram reveladas, mas existem coisas ocultas, coisas íntimas. Então ele entrega isso primeiro para Jacó, para que Jacó aprendesse. Então ele aprende com Leia. Aí vem o segundo período. Jacó já estava pronto para receber Raquel, só que ele estava o quê? Elevado. E ficam mais 7 anos na casa de Labã. Então as 12 tribos, quando eles saem da casa de Labã em direção à terra prometida, eles são chamados de quê? De israelitas. E é muito importante que nós, ao estudar a Torá, a gente preste muita atenção nos textos, nas palavras, sem isolar do contexto, é óbvio, para que a gente possa trazer algumas revelações, algum conhecimento que esteja um pouco mais profundo, né? Então, vamos lá. Alterando a sequência da palavra Israel, em hebraico, nós temos a palavra Li-Rosh. Então, essas letras aqui, elas são essas mesmas letras aqui, Israel. Então, a palavra Li-Rosh, ela significa eu sou cabeça. O que Israel também significa? Eu sou cabeça. Então, nós podemos entender como que eu estou no controle. Quem é que está no controle? Elohim. Então, a palavra Israel, além dela significar aquele que luta ao lado de Elohim prevalece, e também de significar Yassar Eliá é o príncipe poderoso, a palavra Israel também significa eu sou o cabeça. Ou seja, quem é que está no controle? Elohim. O que é um israelita? É aquela pessoa que Elohim está no seu controle. É Elohim que está no controle dessa pessoa. Então isso é um israelita. E o que é um Yahudi? Um Yahudi é aquele adorador de Yahvé. Agora, que Jacó nasceu no mundo revelado, ou seja, nasceu do parto, ou o mundo material, ele foi chamado de calcanhar. Então, quando Jacó nasce no mundo revelado, ele é chamado de quê? De calcanhar. Mas agora, ele está sendo chamado de cabeça, Israel, que é o mundo oculto. Enquanto Jacó, ele nasce do parto, ele é revelado ao mundo, ele é chamado de calcanhar, ou seja, embaixo, pé, fica embaixo. A partir do momento que ele se eleva, ele se eleva ao nível cabeça e não mais ao nível calcanhar, ele é chamado de cabeça. Qual o nome? Israel. Então o título Israel é quando você sai do estado de calcanhar e você entra, você é chamado, você está no estado de cabeça, que é Israel. O que Israel significa? Cabeça. Para isso, Jacó precisou alcançar o nível de Leia, e foi somente ao se unir com ela, após a morte de Raquel, sua elevação aconteceu. Lembramos que Jacó foi sepultado com Leia na caverna de Macpelá, e não com Raquel. Baruch Hashem. Então, meus amados e meus queridos irmãos, o nosso tempo já extrapolou, e já extrapolou muito. Nós poderíamos falar de muitas e muitas coisas nessa paraxá. É uma paraxá muito interessante, é uma paraxá muito bonita. Eu preferi deixar alguns mistérios, eu preferi deixar algumas coisas ocultas, algumas coisas assim meio, sabe, que em dúvidas, para que vocês pudessem fazer perguntas, para que vocês pudessem pesquisar, para que vocês pudessem aprofundar um pouco mais. Eu quero dizer também que quando uma paraxá ela termina, quando o estudo ele termina, isso não significa que é o fim. Isso significa que você pode continuar fazendo perguntas sobre essa paraxá, que o estudo ele pode continuar e que esses mistérios podem ser revelados.
e que, se assim for, não precisa ser daqui a 3 anos e meio. Mas primeiro nós temos que fazer um estudo, terminar esse estudo e depois começar com as perguntas. Então, durante a semana, se alguém quiser fazer perguntas, estaremos abertos a essas perguntas para que a Paraxá continue até que nós chegamos a outra Paraxá da próxima semana. Um Shavuot a todos, uma boa semana para vocês. Shavuot, Baruch Hashem.